Bom, quais são os inconvenientes e perigos da mediunidade? Muita gente fala assim: ah, não, eu não quero ser médium, eu, eu, eu tenho medo de ficar doente, é isso. Quais são os perigos? Vamos ver o que Kardec nos fala no Livro dos Médiuns. A faculdade mediúnica é indício de algum estado patológico ou simplesmente anormal? Isso é no item 221 da questão 1. Gente, queria só avisar também que eu coloco só o item, né, e quando tem questão, eu coloco. O item tem algumas questões, eu coloco a questão, porque o Livro dos Médiuns, ele não se organiza por capítulo. Os itens são diretos, né, de 1 até, parece que 349. Então, no item 221, Kardec nos fala: a faculdade mediúnica é indício de algum estado patológico ou simplesmente anormal? Às vezes é normal, porque, veja bem, o médium ostensivo ele tem uma função anormal diferente. Não é normal, é diferente daquele que não tem uma mediunidade ostensiva. Às vezes anormal, mas não patológico. Isso não é doença. Há médios de saúde vigorosa, os doentes o são por outros motivos. E pode ser que, às vezes, e nós vamos falar isso quando a gente falar sobre a eclosão da mediunidade, né? Às vezes, fala, mas por que eu sinto essas dores e eu não tenho nada no estômago? Por que eu sinto essas. Exatamente. Então, você não é doente, você não tem nada no estômago. O que acontece é que, muitas vezes, quando o médium ainda não é educado, quando o médium ainda não tem o controle da sua faculdade, né? Quando ele é iniciante, que ele está aprendendo, o espírito, ele sente aquele reflexo dos espíritos, do espírito que está próximo a ele, buscando um socorro, buscando se melhorar, buscando uma direção, e o seu perispírito capta aquilo, faz parte do mecanismo da mediunidade. E como ele ainda não tem um certo controle, ele sente o reflexo porque o perispírito, a mediunidade se dá perispírito a perispírito, o perispírito do encarnado com o desencarnado, então ele sente aquele reflexo. Bom, então a mediunidade, ela não é estado, ela não é doença, ela não é doença. Os reflexos que nós sentimos, a irritabilidade, as dores de cabeça, a insônia, muitas vezes são reflexos e daqueles espíritos que nos buscam, né, para que a gente possa auxiliá-los na direção correta. E a direção correta é exatamente a educação mediúnica, né? Bom, o exercício da faculdade mediúnica pode causar fadiga? O exercício prolongado de qualquer faculdade produz fadiga. Com a mediunidade acontece o mesmo, principalmente com a de efeitos físicos, que é doação de fluido, né? Esta ocasiona um dispêndio de fluidos que leva o médium à fadiga, mas que é reparado pelo repouso. Tudo que a espiritualidade utiliza de nós, todo fluido que ela utiliza para o fenômeno físico, ela repõe. E repõe não só nos fenômenos físicos, nos fenômenos de natureza inteligente também. Então, muitas vezes a gente termina a reunião, por isso a gente tem que ter um certo cuidado, né? Não podemos nos desgastar demais. Então, o exercício muito prolongado de qualquer faculdade, né, produz fadiga. Se eu trabalho muito, se eu desgasto muito determinada atividade, eu fico com cansaço. Por isso, nós temos que ter uma organização para o bom funcionamento das reuniões mediúnicas. Eu não posso ficar à mercê da vontade, né, de uma Eu tenho que lembrar que as reuniões mediúnicas, elas são organizadas primeiramente no plano espiritual. E que eu tenho que seguir um horário, eu tenho que seguir determinadas condições para que. Mas nós vamos ver isso quando a gente vê sobre a organização e funcionamento da reunião mediúnica, né?
Então, a mediunidade, ela traz cansaço, fadiga para nós? Ela pode trazer algum desgaste, sim. Mas nada que uma prece não recomponha, nada que um repouso, uma água frutificada não recomponha. Tá? Bom, a mediunidade poderia provocar a loucura? Não produziria mais do que qualquer outra coisa, quando a fraqueza do cérebro não oferecer predisposição para isso. A mediunidade não produzirá loucura se esta não existir em germe. Mas se o seu princípio já existe, o que facilmente se conhece pelas condições psíquicas e mentais da pessoa, o bom senso nos diz que devemos ter todos os cuidados necessários, pois nesse caso qualquer abalo será prejudicial. Por isso, quando a gente percebe que as pessoas estão num tratamento psiquiátrico, que as pessoas já têm um determinado problema mental, né? Tem alguma fragilidade, que nem chega a ser um problema, uma fragilidade mental, nós temos que ter um certo cuidado com aquele médium. Nós não podemos colocá-lo sem uma educação mediúnica, como médium nenhum, mas principalmente isso, nós temos que ter mais cuidado. Porque nós não sabemos que sintonia ele está estabelecendo. Nós temos que dar para ele uma sustentação. As casas espíritas têm que dar uma sustentação adequada para esses médiuns, né? E a sustentação que a gente fala é o passe, a água frutificada, a tarefa, as reuniões públicas, os estudos, os grupos de estudo, né? Para que essa pessoa se equilibre, se fortaleça, para que ela possa participar da prática mediúnica. Então, é preciso que se tenha mais cuidado. Por quê? Então, como se fala aqui, ó, se o seu princípio já existe, o princípio da loucura ou qualquer problema mental, né? O que facilmente se conhece pelas condições psíquicas e mentais da pessoa, o bom senso nos diz que devemos ter todos os cuidados necessários, pois nesse caso qualquer abalo será prejudicial. Elas ficam exatamente mais suscetíveis, né, à influência espiritual. Tá?